Então, estamos aqui hoje, quarta-feira, toda quarta e toda sexta-feira, né? Na Sala Luz no Caminho. E hoje o estudo é o céu e o inferno, capítulo 11, a proibição de evocar os mortos. Será que é proibido, né? Evocar os mortos? Mas antes do irmão X, o Décio, nos falar, nós vamos à prece inicial. E eu convido o Frei, por favor, e convido a todos para acompanhá-lo na prece inicial. Ok? Estou descendo. Uma boa tarde a todos os participantes, ao irmão Décio, coordenador e criador dessa sala. Em primeiro lugar, pergunto se tem som, se estão me ouvindo bem, que às vezes o talk falha. Ok, então tendo som, nós já vamos partir para a prece inicial, que todos os espíritas sabem que a prece é aquela chave que liga as coisas superiores aos espíritos superiores, no caso aqui, os espíritos que coordenam do mundo da subjetividade espiritual, comandam essa sala. E a eles rogamos, e a Deus rogamos também, e a Jesus, o Mestre amado, que nos dê toda a luz e abra o nosso entendimento para entendermos bem o que vai ser exposto aqui nesta sala, cuja temática expositor está no banner. Rogando, portanto, aos espíritos superiores que nos proteja e guarde, que nós tenhamos a capacidade de entender toda essa temática que o Espiritismo nos apresenta para libertar-nos da nossa ignorância e dos nossos prejuízos de vidas passadas, onde transitamos em pensamentos, palavras e ações não muito edificantes. Por isso a doutrina espírita, e aqui nessa sala ela vai ser exposta, nos proporciona a libertação. Ela nos consola e nos orienta e informa, de maneira que nós atinjamos a sabedoria que os espíritos superiores sempre estão a pregar. Que Deus nos ilumine e guarde, que o Mestre Yoshua, ou Jesus, esteja sempre conosco. Assim seja. Boa tarde. Muita luz, muita paz. Maravilha. Meus irmãos, que a doce e serena paz do Rabi da Galileia nos envolva nessa tarde de estudo. Hoje, 3 de julho de 2013, na sala Luz no Caminho. Boa tarde, desde Frystone até Fraterna, que acabou de chegar. Wagner L., seja bem-vindo. Meus irmãos, como de costume, eu solicito que um de vocês coloque o número de 1 a 288, para que nós possamos, muito obrigado, Frystone 19, para que possamos ler uma mensagem de Carlos César Pastorino, Minuto de Sabedoria. 19. Frystone. E quando eu digo Frystone, eu estou falando, né, meus irmãos, naturalmente, para mim mesmo, até a nossa irmã fraterna, que acabou de chegar, e você está devendo um estudo aqui para nós, fraterna. E quero comunicar que sexta-feira a nossa amiga Miriam, do Rio de Janeiro, está fazendo o estudo sobre a Gênese. Por que Gênesis? Veja bem que nós estamos estudando hoje o livro Céu e Inferno, depois nós vamos estudar a Gênesis, depois Obras Postas, depois o que é o Espiritismo, o que é o Livro dos Espíritos, Livro do Médiuno, Evangelho, e assim sucessivamente. Nós estudamos aqui de forma sequencial e sistematizada, na medida ou à medida que as obras foram surgindo. Então o próximo estudo, a próxima obra depois de Céu e Inferno é qual? É a Gênesis. A nossa amiga fará na sexta-feira. Justamente, colega, e dentro daquilo que nós já acordamos, o dia que você escolher na sua agenda, eu simplesmente, aquele estudo, fraterna, que está designado para aquele dia, a gente
a gente posterga, né, adia, e fica para os próximos estudos. E 19 diz totalmente o seguinte: Frei, seja atencioso e compreensivo. Quantas vezes a pessoa que vem falar com você traz problemas recônditos, escondido no âmago da sua alma. Mantenha-se sereno. Você que já vislumbrou a luz do entendimento fraterno. Converse e conserve o seu equilíbrio quando alguém se apresentar perturbado. Seja atencioso e compreensivo. O mundo está repleto de enfermos e você tem saúde moral. Você tem saúde moral, compreensão espiritual. E é isso, né, meus irmãos? Quantas e quantas vezes as pessoas vêm conversar com a gente, dá um sorriso, estende a mão, e nós, por vezes, e pela ocupação social, muitas vezes pelo serviço que nós estamos responsabilizados, nós não damos uma efetiva atenção, uma atenção adequada. E quase sempre aquela pessoa está precisando tão somente de um sorriso, está precisando de um aperto de mão, está precisando de uma orientação. O texto também diz que eu, por ter alcançado algum entendimento espiritual, Paulo José, seja bem-vindo, a mais, tenho por obrigação, tenho por dever, tenho por solidariedade estender a mão, né? Deixar evolar, sair esse conhecimento meu e envolver a outra pessoa. Porque ela fica, como dissemos, muitas vezes alegre, com um sorriso, com um aperto de mão, com um simples olhar. Ocorre, por outra, algumas pessoas querer tão somente contar uma história. E normalmente, quando nós vamos adentrando na idade, vamos ficando mais velhos, a gente necessita conversar, necessita dialogar. E muitas vezes eu quero tão somente que a outra pessoa me ouça, que a outra pessoa me escuta, que a outra pessoa preste atenção em mim. Então, Frei, extraordinária mensagem, fica como orientação da semana, né? Para a gente dar maior atenção. E muitas vezes, aquela pessoa que nós pensamos que está ao nosso lado, que precisa da gente, uma pessoa que a gente ama, a gente não dá aquela atenção específica. O que para mim pode tornar-se uma coisa fútil, uma coisa simples, uma coisa sem importância, para outra pessoa é de extraordinária e relevante importância. Muito bem, meus irmãos. Então vamos. Aí, como está para todos nós, né? Bela mensagem. Muito bem, Frei, para todos nós. Então, como está aí na tela, hoje nós vamos estudar esse tema constante aí do banner, que são relativamente a você evocar, a você invocar os mortos. Suzana 34, seja bem-vindo. E agora eu falei duas palavras, evocar, aliás, dois verbos, invocar. Vocês sabem qual a diferença de evocar e invocar? Praticamente não tem diferença, porque ambos os verbos é um chamamento, é querer que algum espírito se aproxima. Evocar é você chamar, solicitar a presença de um espírito. Esse espírito pode ser familiar ou não. Invocar já é você elevar os seus pensamentos a Deus, levar o seu pensamento em oração a algum santo, a um espírito de uma certa forma mais próximo. Então, quando eu dirijo a Deus, quando eu dirijo ao meu espírito protetor, quando eu dirijo a um espírito familiar, eu estou invocando
Ao passo que, quando falo com o espírito outro, é evocar. Chari colocou na área de texto. Evocar vem do latim evocar, significa chamar alguém de algum lugar. Esse alguém de algum lugar fica caracterizado que são pessoas não do nosso relacionamento próximo. Esses espíritos do relacionamento já é invocar. Kardec usa as duas expressões. Então tá aí, né? E a igreja, ela, de um modo bastante contundente, Selua, seja bem-vinda. Ela diz relativamente à evocação. E fala que a evocação, ela nega a evocação. Falando que a evocação, e quando assim nós o fazemos, pode se atrair para o nosso meio, ou para junto de nós, espíritos muito malfazejos, nem espíritos malfazejos, denomina-se demônio, o Satanás, né? Então, evocar, segundo a Igreja Católica, é você, de uma certa forma, chamar para perto de si e para secundar os seus atos, os demônios, o coisa ruim, o Satanás. O que, na verdade, nós vamos ver, num segundo instante, que a doutrina espírita tem uma visualização e um enfoque um pouco diferente. O supremo argumento de que prevalece a proibição de Moisés para evocar, isso é, de uma certa forma, e faz teologicamente pensar que, por evocarmos espíritos bons e eles nos acudirem em nossos pleitos, nos tutorarmos, né, ser nossos tutores nas nossas ações e, de uma certa forma, acender uma luz, um farol e clarear as coisas que estão sob um véu para nós, parece até que a igreja quer que fiquemos na ignorância, que não temos o devido conhecimento, porque as pessoas mais obtusas, as pessoas com um cérebro ou com um pensamento mais obtusos, são mais fácil manobrar. Viram mais massa de manobra, né? Parece até, muito embora que depois da Idade Média já não há essa marcação tão ferrenha, né? Porque era até um dogma, você não deve, porque dessa forma até as portas das cidades, ou você será simplesmente execrado, você será tirado desse processo religioso social. E Moisés, à época, não tinha como... hoje, por exemplo, meus irmãos, quando você comete um crime, as nossas leis, elas têm uma série de penalidades, de gradações penais para tipificar aquele crime. Por exemplo, você matou, você tem X anos, mas você matou com um aspecto muito odioso e utilizando o seu livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio, aí você vai ter outra penalidade. Você matou em defesa própria. Muitas vezes você é acometido de penas sociais. Naquela época não existia cadeia, não existia reformatórios, não existia, era simplesmente pena de morte. E se você matasse, lá estava bem específico na lei mosaica, você era morto. Você era morto. Não vos desviei do vosso Deus, dizia Moisés, para procurar mágicos, pitonisas, né? Não consulteis adivinhos, e recai e vos contaminareis dirigindo a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, não evoque. Isso era a lei mosaica. Isso está até em Levítico 19:31. Deixa eu ver a área de texto aqui, Tico Teco, pois seja bem-vindo, Tico Teco, Arnaldo Ramos.
existe um consenso entre o exegeta. Exegetas são as pessoas que interpretam a Bíblia, mais ortodoxos, ou seja, pessoas de um costume mais natural, costume mais antigo, que o livro de Deuteronômio foi escrito por parte de Moisés. Mas partiu de alguém, mas provavelmente Josué. Pois a descrição da morte e sepultamento de Moisés não podia ser escrita por ele mesmo. Está aí. A morte e o sepultamento de Moisés. Então, né, pode naturalmente ter escrito por pessoas que à época conviveu naquele sistema. E como não existia gradações nas penalidades humanas, precisava de lei ríspida. Aquela época, inclusive, quando um boi, uma vaca, chifrava, e eles usam o adjetivo corneava o homem ou a mulher, ou seja, chifrava o homem ou a mulher, aquela mesma res, tanto a vaca como o touro, ele era condenado a lapidação, né? Morrer por pedradas, assim como Estevão, certa feita, foi, né, submeteu a esse crime, muito embora Estevão morreu lapidado. Paulo também foi, mas ele não foi morto por lapidação. Ele foi lapidado certa vez, ficou muito doente, em frangalhos, mas ele foi morto tendo sua cabeça decepada. E comenta o Evangelho que o período de perturbação dele foi muito rápido. Antes da sua própria cabeça cair ao solo, ele já tinha recobrado, né? Recobrado a ideia, recobrado todo aquele turbilhão de pensamentos e de momentos escuros por quais passamos como adentramos nesse umbral. Então ele não teve esse período de turbulência. Freestone, Moisés era adepto da lei olho por olho, dente por dente. E vocês sabem o porquê disso, meus irmãos e admiradores da doutrina? Olho por olho, dente por dente, porque à época os povos, os hebreus de então, não tinham e não acreditavam nessas leis brandas. Então tinha de ser leis fortes, leis contundentes. Você fez, você vai pagar. Você matou, com a espada vai morrer. Você fez isso, fez aquilo, e pelo próprio mal você seria exterminado. Isso para quê? Sobretudo as pessoas às voltas, as pessoas que ficaram, percebesse a extensão dessas leis draconianas e não cometesse erros seguintes. Não cometesse erros seguintes. É pela força, né? Então o legislador hebreu, demais, é preciso expender os motivos que justificam essa proibição e que hoje se anularia completamente. O legislador hebreu, diz aqui Kardec, queria que seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos do Egito. Isso porque esses costumes de evocar mortos, adivinhações, falar isso, falar aquilo, esses processos de inclusive verificar se eu deveria casar com fulano ou beltrano, se aquele tesouro estava... Quer dizer, a nossa doutrina, ela de uma certa forma nasceu nesse período de conturbulência e nesse período de evocações, e evocações mais ou menos nesse estilo. E o próprio Espiritismo condena esse tipo de evocação. Por quê? Porque essas evocações são, naturalmente, para satisfazer uma curiosidade ou para que eu implemente uma decisão a ser tomada ou pratica alguma coisa a ser feita relativamente àquela evocação ou àquela orientação espiritual. Ora, e o médium que se propõe a evocar determinado espírito, ou mesmo falando através de um embuste de que está mediunizado e aquele espírito orienta isso ou aquilo, normalmente ele cobra por essa consulta.
Normalmente esse serviço tem uma contrapartida, se não em dinheiro, de bens ou de alguma oferenda. E somos sabedores que, em qualquer circunstância, quando utilizamos a nossa mediunidade para oferir benefícios, e sobretudo benefícios financeiros, os espíritos ou espíritos que nos secundam, que nos tutelam, que nos orientam naquele mediunato, logo logo ele vai nos deixar, nos abandonar. Então, o bom espírito, o mediano espírito acima, ele não está à disposição do médium a toda hora, ao seu bel prazer. Vamos ler, vamos voltar a tela um pouco aqui, meus irmãos, e verificar. Chico até coloca: Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas, homem de profunda piedade e discernimento espiritual. Dedicava-se totalmente à realização dos propósitos de Deus para o bem de Israel, sendo ele descendente de Elias de Arão. Sucedeu ali o cargo sacerdotal. Então tá aí, sempre houve profetas, sempre houve sacerdote, sempre houveram pessoas e espíritos mais evoluídos do que a maioria das pessoas que vivem um determinado tempo. Para quê? Para, de uma certa forma, disseminar as bondades, as benesses, os virtuosismos do que dimana do mundo espiritual, da lei divina. E isso sempre tem tido, né, Chico Té? E nós, muitas vezes, vemos, observamos, lemos o que esses avatares ciclicamente falam conosco e a gente ainda relega, né, a segundo ou a terceiro plano. Susana, Ciência e Carlos, seja bem-vindo, meus irmãos. Então disse Samuel, continuando Chico Té: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Kardec, prosseguindo aqui: o espírito do Egito se aniquilará a si mesmo, e eu precipitarei sobre seu conselho. Eles consultarão seus ídolos e adivinhos seus pitons e seus mágicos. Isso, novamente ressaltamos, Anderson Santos, seja bem-vindo, que é um costume do Egito antigo. E aliás, né, meus irmãos, a iniciação, essas religiões quase todas, ou se não, em sua maioria, pegaram os princípios basilares, pegaram as bases de sustentação, os seus pilares primordiais, nessas religiões egípcias. Lá existia iniciação, e na época, mesmo antes dos papiros, a pessoa era iniciada, e no caso de uma mediunidade, ele recebendo algum espírito, ele estando mediunizado ou falando por um espírito A, B ou C, ele era só naquele meio, aquilo não era aberto. Moisés foi um iniciado. Não temos prova, mas comenta-se que Jesus também foi um iniciado, porquanto ele trabalhou e teve muito junto aos essênios, e os essênios, a maioria dos seus mestres, eram iniciados, tinha conhecimento desse desdobramento espiritual que a gente fala constantemente quando falamos das religiões antigas, que as suas bases estão nos princípios espirituais egípcios. Então tudo isso é verdade. Prossegue Kardec, que esses adivinhos que estudam o céu, contemplam os astros e que contam os meses para fazer predição, dizendo revelar-vos o futuro, venham agora salvar-nos. Ora, então, eles, na verdade, estavam revelando o futuro, fazendo isso, falando aquilo, conforme aquilo que eu a eles dirigia, mas, erroneamente, de uma forma fálica, né, uma falácia, eu acreditava que
estava tendo uma orientação salutar e saudável. Não vamos longe não, meus amigos. Carlos, seja bem-vindo. Não vamos longe não. Nesse mundo odierno, nesse mundo moderno ao qual vivemos hoje, tem pessoas, e você naturalmente deve ter algum conhecido inserido nisso que eu vou falar, tem pessoas que não dão um passo sem consultar o horóscopo, não levanta de manhã e não pratica qualquer atividade sem ver o que os astros estão, de uma maneira geral, lhe orientando. Ou por outra, tem pessoas que estudam e tomam ações com numerólogos. Outros têm guias espirituais e aos mesmos acatam qualquer ou quaisquer orientação. Ora aí, na verdade, nós estamos vivendo um tempo, vamos dizer, mosaico. Mas Moisés, quando proibiu a evocação dos mortos, foi porque o evocador, a pitonisa, a pessoa que assim mediava a comunicação desses espíritos, cobrava e tomava certas decisões, ou por outra, designava certas ordens que pareciam decisão, e essas pessoas que ouviam esses oráculos e ouviam esses espirituais da época, essas pessoas que evocavam espíritos, passavam a fazer o que eles diziam. E Moisés verificou que isso não era bom. E, inclusive, politicamente, estava tomando uma dimensão muito grave e adentrando a política propriamente dita. Ora, então foi aí o motivo da proibição. Foi aí o motivo de, olha, não mais vamos poder fazer dessa forma. E o Espiritismo, de uma forma geral, também condena quando você está evocando determinado espírito para dessa evocação tirar partido, saber coisas de forma pessoal, tomar alguma orientação para fazer isso ou aquele negócio. Porque somos sabedores que os espíritos nos influenciam, nos intuem e nos direcionam, mas jamais altera o nosso livre-arbítrio. Jamais altera o nosso livre-arbítrio. Suzana 34 coloca: tem um centro espírita aqui no Paraná que não é federado. Aí as pessoas que vão lá estão à procura de cura. O médium fala uma coisa muito fora da doutrina. Aí todo mundo obedece e ele cegamente. E o que ocorre? Normalmente esses espíritos, Suzana, são espíritos assim, espíritos de uma evolução bem inferior à nossa evolução. Eles trabalham no sistema de troca. Ora, eu vou te ajudar, mas se você fazer isso para mim, por exemplo, olha, você vai fazer esse despacho, você vai fazer isso, você vai me comprar dessa forma, você vai depositar X. Tudo bem. Em você fazendo isso, eu, na condição de espírito, me proponho a fazer essa negociação. E muitas vezes pode ocorrer. Mas para aí, Décio, como você fala que se tem uma pessoa que está pretendendo fazer mal a outra pessoa, o espírito, mesmo agindo no mal, Deus pode permitir? Pode sim, meus irmãos, pode. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui simples. O que a Suzana estava falando lá. Eu sou um médium e eu falo que para você curar daquela erisipela, você tem que fazer isso, fazer aquilo, ou para você fazer com que seu namorado venha, tem que fazer dessa ou daquela forma. Muito bem. Se eu interrogar uma pedra, já foi dito que há espíritos que nela também manifestará. Ora, então aquele espírito está com uma tendência ruim, ou seja, fazer com que aquela outra pessoa permaneça no local que está e não evolua.
não vá para a frente. No momento em que eu estou em função do próprio despacho ou da oferenda que foi me ofertado, e eu doei ao Espírito, eu emito aquele pensamento extraordinariamente ruim, e se você estiver no mesmo viés, se você estiver no mesmo pensamento, sintonia, ou no mesmo padrão vibratório, o que vai ocorrer? Você vai ter espíritos neste padrão vibratório que vai fazer com que você sinta aquela situação que o outro emitiu em pensamento. Então aí está o negócio. O mal pega se você permitir. Mas Deus, a divina providência, jamais permite que o mal tripudie sobre o bem. Que o mal tripudie sobre o bem. Ele não cobra nada, mas vende um tal remédio homeopático. E mais do que não cobrar, ele está disseminando a sua filosofia, né? Tico Teco. Mais do que não cobrar, ele está disseminando a sua filosofia. Uma vez, porém, que os espíritas, diz Kardec, não sacrificam criancinhas, não faz libações para honrar deuses, uma vez que não interroga os mortos aos agudos para adivinhar a verdadeira e sabiamente velada sobre os homens, é verdade, né? Uma vez que repudiam traficar com a faculdade de comunicar com o Espírito, ora, então é permitido. Uma vez que não move por curiosidade nem cupidez, mas um sentimento de piedade, o desejo de instruir-se e melhorar-se, aliviando as almas sofredoras, uma vez assim então a proibição de Moisés não pode ser a nós extensivas. Se eu estou evocando, se eu estou em minha reflexão, nos meus pensamentos, chamando um São Tomás, um São Benedito, uma Nossa Senhora, um santo de minha devoção, um espírito ao qual conviveu comigo, ou conviveu em outra época, e eu sei que é pessoa de ilibada conduta, eu estou evocando para ajudar-me ou ajudar outras pessoas. Nesse aspecto, a lei de Moisés não nos abrange. Já não é o caso, né, Suzana? Já não é o caso do que você bem reportou aí na área de texto. O nosso irmãozinho lá, ele não só está trilhando fora daquilo que Kardec, do que Kardec diz, mas pelo contrário, está formando ou quer formar opinião junto às pessoas que lá frequentam. Junto às pessoas que lá frequentam. Beatriz Costa, seja bem-vinda. Paz, minha irmã. Xari, por gentileza, alguma coisa que eu passar na tela e não for possível diante do nosso raciocínio aqui, você copia e, posteriormente, no final, eu vou respondendo, tá? Porque aqui, meus irmãos, eu procuro também, os nossos estudos estão sendo gravados em vídeo. Eu, naturalmente, eu olho para a tela do computador, mas olho muito para a câmera, né? Porque senão fica deselegante. Então, mas eu não. Você põe para nós, Asiluz. Mas hoje em dia, as igrejas, Asiluz diz, eu sempre pronuncio o nome das palavras, porque muitas vezes não, quando a pessoa está vendo o vídeo, né? Ele vê que a gente está interagindo na sala. Asiluz pergunta, mas hoje em dia as igrejas fazem muitas adivinhações da vida pessoal das pessoas, só que elas mudam o nome e chamam de profecia. Veja bem, a igreja, à época de Maomé, ou mesmo na Idade Média, falava-se que a evocação e o produto da evocação, que é a manifestação espiritual, é coisa do demônio. Por que coisa do demônio? Porque quando nós morremos, nós temos duas destinações, aliás, três, né? Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou você vai para um lugar assim até mais racional, o purgatório, até purgar os seus pecados e posteriormente ir para o céu. Tanto de um lugar não pode passar para o outro. Ora, se eu evocar alguém que está no inferno, eu não vou ter uma ressonância positiva, porque ele não pode sair de lá. Se eu, pela mesma forma, evocar alguma coisa, ou um espírito que está no céu, ele está num posicionamento tão privilegiado, sentado à direita de nosso Deus Pai, ouvindo a harmonia sonora dos anjos e arcanjos, que não vai nos socorrer aqui na terra.
então ele também não terá tempo de vir. Os que estão no purgatório está tão ocupado em tornar bondosos e, naturalmente, para adentrar ao céu, que também não terão tempo. Então os que comunicam aqui são demônios. Mas veja bem, Asilux, se os anjos, só os anjos que podem, os santos podem, porque se Deus permite que o santo, que é um espírito bom, pode, o anjo, que é um espírito bom, também pode, por que não permite o mal? Anjos fazem adivinhação. Santos podem fazer. Por que só eles que podem comunicar? Mas essas adivinhações, e a doutrina espírita explica de uma maneira muito direta e objetiva, que são uma presciência, uma adivinhação, quando aquilo pode contribuir com a evolução. Porque o espírito, foi nos dito pelos espíritos verdade, qualquer espírito não pode adentrar em nosso livre-arbítrio e fazer com que vejamos ou temos ciência de uma coisa que vai acontecer daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Porque senão o que ocorreria? Ocorreria que haveria destino. Se eu tenho a ciência que vai ocorrer comigo e aquilo efetivamente ocorrer, então eu estou sancionando o destino. Nós somos sabedores que destino é feito pelo nosso livre-arbítrio. A gente veio aqui para evoluir. Dentro desse processo evolutivo, podemos e temos naturalmente aqui na Terra, que é um mundo de expiação, passar por dificuldade, que só a posteriori, só a um segundo momento, só quando nós evoluirmos mais, que vamos verificar que aquela dificuldade, que aquele sofrimento foi para o nosso bem. Vinde a mim os que sofrem, os que têm dores, os que choram, os que não veem, os que estão com o coração compungido, porque eles terão o reino do céu. Parece que nesse aspecto, Jesus está até fazendo a apologia do sofrimento. Mas na verdade, meus irmãos, ele não disse da forma que nós estamos interpretando. Sofra bem, sabeis sofrer. Aquele que sofre com resignação, aquele que periclita, aquele que claudica, aquele que manca, que tem os seus reveses na vida e sabe sofrer. Sabe sofrer por quê? Porque ele sabe que aqui é uma vida passageira e a vida real e eterna é a vida do porvir, é a pátria espiritual. Então, nesse caso, esses verão o reino de Deus. Então se dá, não, mas esse é da outra vez comigo, para o meu vizinho dá tudo certo, para mim nada ocorre, é meu marido, é meu namorado, é minha esposa fazendo isso, eu não mereço, outra vez. Quer dizer, esse cidadão, ele está querendo viver o aqui e agora e a materialidade em si. Então, temos presciência, temos uma visão antecipada de uma coisa que vai acontecer, porque para o espírito não existe futuro, não existe passado e não existe presente. E Kardec colocou uma metáfora magnânima, uma metáfora esclarecedora relativamente a essa onisciência em Gênese. E vocês sabem o que Kardec colocou? Para verificar e falar que o espírito superior ou um espírito de uma evolução maior não tem passado, presente nem futuro, ele fez uma metáfora de um homem que subiu ao pico de uma montanha e o outro estava serpenteando em volta. Então, para aquele que estava, ele usou esse adjetivo mesmo, serpentear, aliás, esse verbo, serpentear. No momento que ele estava caminhando em zigue-zague no topo da montanha, a pessoa lá em cima olhava para o caminho que ele já tinha caminhado, que tinha toco, tinha queimada, área inóspita. Para o cidadão que estava caminhando, era um passado. Naquele exato momento que ele estava caminhando, para ele era presente. E o cidadão lá do topo, o homem do topo da montanha, via
o caminho pelo qual ou por qual ele ia passar, cheio de precipício, grotas, tinha animais, peçonhentos, outros animais. Então, o cidadão que está lá no topo da montanha, ele via o passado, o presente e o futuro. Então, é por isso, Suzana, que muitas vezes a presciência, o conhecimento antecipado do futuro, nos é revelado. Mas isso quando compete e vai ajudar na nossa evolução, ou se eu for um líder. Se eu for um líder espiritual, não precisa ser um líder espiritual, que eu posso não só melhorar a minha vida como cidadão e as outras pessoas, isso é naturalmente concedido. Tico Teco coloca, na minha visão, só Deus pode definir qual espírito pode ou não se comunicar com os homens. Justamente. E Deus o faz isso baseado, meus irmãos, nos espíritos superiores, naqueles espíritos que trabalham na cocriação, naqueles espíritos que já atingiu os mundos dadivosos, na escala kardeciana, que estão ocupando aquele quinto mundo. Paula Gomes, seja bem-vindo, paz e luz. Ora, fala Kardec aqui, Jesus nunca aludiu em parte alguma à proibição de evocar mortos, quanto às suas prédicas, mormente tendo tratado outros assuntos secundários. Né? Ele nunca falou, não devemos evocar mortos. Jesus não falou. E vocês, interessante, quando lá em Deuteronômio fala que nós não devemos evocar mortos, lá tem uma parte no Deuteronômio, parece que é Deuteronômio 18, que diz que os sacerdotes, e coisa que praticamente a gente não divulga, que os sacerdotes não devem ser rico ou participar da riqueza, né? Não deve ter bens, ou as entidades que eles administram devem ter bens, porque a bondade, os bens que eles angariam aqui na terra, é o próprio Deus, é o próprio Jesus, após a sua passagem natural. Fabíola, seja bem-vinda. Mas temos ainda outra contradição. Moisés proibiu evocar os mortos, e que esses podiam vir, pois, ao contrário, inútil fora a proibição. Se ele proibiu, né, meus irmãos, é porque os mortos, e nós denominamos os espíritos, podiam comunicar. Se ele proibiu, é porque efetivamente podia. Está aí comprovando a comunicabilidade do mundo incorpóreo dos espíritos com o mundo corpóreo. Porque a nossa doutrina é baseada em 5 princípios. Né? Vocês me ajudam? Primeiro, crença em um Deus soberanamente justo e bom. Segundo, acreditar que eu tenho uma alma e um espírito e ele não morre. Terceiro, isso aqui agora que Moisés falou, a comunicabilidade dos espíritos. Quarto, pluralidade de mundos habitados. Então você deitar, especialmente numa noite aonde está bastante, não nublada, né, está bastante clara, você vê uma série de pontinhos de estrelas, cada um ali é um mundo. E quinto, o último dos princípios, que multiplicidade das vidas, né? O que é reencarnação, sobretudo vivendo nesses mundos habitados, né? E todos são habitados, cada um com um fim específico, não que vai ter um irmão X como eu aqui, de carne e osso, mas a compleição física, mas, né, o jeito, aquilo que de mim externa, também há nos outros mundos. Levanta as vidas das pessoas. Muito bem. É verdade que a proibição de Moisés abrange a interrogação dos mortos, porém, de modo secundário, como acessório às práticas de feitiçaria. Então é isso que a nossa amiga Suzana falou, que lá no centro, e ela teve e conhece pessoas que frequentam, o cidadão
abusando do pensamento das pessoas incautas que lá vão, né, da simplicidade. Aí começa a jogar coisas para dentro delas e elas absorvem. Num segundo momento começa a praticar. Então, é a pessoa vendendo o comunicar, o interrelacionar com a espiritualidade. Isso, efetivamente, Moisés proibia, porque era leis vindas do Egito, comportamentos vindos do Egito, mas não o Espiritismo. O Espiritismo também condena essas vendas mediúnicas. Dai de graça o que de graça recebeste. Chari coloca: a verdade é que o Espiritismo condena tudo que motivou a interdição de Moisés. Os espíritas não fazem sacrifício humano. Moisés pedia para fazer sacrifício humano. Não interroga aço. Nós não interrogamos. E muitas vezes, e na verdade, é bom que se diz, a doutrina espírita, ela esclarece, orientando e orienta esclarecendo. Ela é uma das poucas doutrinas espirituais que não proíbe nada. Tanto é que no nosso meio, nas nossas reuniões, existe de A a Z em termos de comportamento morais. E é preferível, inclusive, meus irmãos, e Jesus falou isso com uma proficuidade muito grande, é preferível aquela alma ou aquela ovelha desgarrada do que as 99 salvas. É preferível uma alma que quer salvar-se, uma alma que luta para fugir dos vícios e aproximar mais da virtude do que 99 justos. E Chari prossegue: não interrogar os astros, adivinhos e mágoas, e magos para informar de alguma coisa, se aquilo é certo, se aquilo é errado, se essa ou aquela decisão. Não usa medalha, não usa talismã, não temos sacerdote, não usa forma cabalística 7, 3, 21, não usa essas formas, não tem limpeza por pólvora, não usa número cabalístico. Então atrai espírito pela sintonia e vibração perispiritual do próprio médium. Então as atrações são pela semelhança, diferente da física, que são os divergentes ou os opostos que se atraem. No Espiritismo são a semelhança. Asiluz diz o seguinte: as técnicas que muitos líderes usam, neurolinguística, condicionamento, onde as pessoas entram em um estado de sono que eles chamam de repouso do espírito. Usa a neurolinguística e a ciência tem um desdobramento muito grande que influencia. Mas não tenham dúvida, eu sou obsediado, eu sou influenciado, eu sou intuído ou dirigido a fazer isso ou aquilo porque eu me permito, eu abro as janelas, eu abro as portas. Em outras palavras, para, de uma certa forma, jogar o obsessor para lá, fugirmos do obsessor, execrarmos ele da nossa vida, tirarmos da nossa vida, o que precisa? Primeira coisa, eu decidir, eu não querer ter mais esse tipo de obsessão. 2, entrar em oração, fazer caridade, Porque Erasto, aliás, Erasto não, foi Paulo, em espírito, Paulo disse com propriedade: fora da caridade não há salvação. Esta é uma frase de Paulo em espírito. E inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo designado. Permita-me a repetir: fora da caridade não há salvação, Asiluz? E o que é a caridade? A caridade é o benefício para com todos, indulgência para com o próximo, Falar com as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. Indulgência, beneficência e perdão. E isso são 3 palavrinhas, simples de dizer, mas difícil de ser implementada. Meus irmãos, estamos finalizando.
Quando, diz Kardec, a evocação é feita com recolhimento e religiosidade, quando os espíritos são chamados naquele objetivo, né, de ajudar-me ou ajudar alguém, ajudar-me ou ajudar alguém, essa evocação ela é salutar. Essa evocação é salutar, é dadivosa. Paola e Fabiola, seja bem-vindo. E eu no início nós falávamos relativamente à invocação e evocação. Invocação, porque a gente está invocado, ó, eu estou invocado, parece que eu estou metido, eu estou com o rei na barriga, eu estou com o nariz empinado. Então, vamos novamente, porque eu diria que 10% do que estão aqui, atualmente, não estava quando falávamos. Invocar é você dirigir a Deus, é como se fazer uma prece, é você chamar um espírito a sua tutela, a ser seu tutor, a lhe secundar. Invocar. Vem de dentro, você pede. Evocar. É você chamar um espírito. Também para te ajudar, mas normalmente é um espírito que você não tem uma intimidade maior. Mas o importante é ficar caracterizado e ficar ressaltado que invocar e evocar tem como propósito e objetivo final chamar aquele espírito. Meus irmãos, muita luz, muita paz, que Deus continue nos ajudando. Pergunto-lhes, algum questionamento, ou mesmo, Xari, teve algum questionamento que eu passei e não foi possível a gente ler? Mas desse tempo de Moisés, diz Tic-Teco, mas desde o tempo de Moisés até hoje, os fraudulentos pagam caro por isso. Sempre houve advertência quanto à fraude. E é bom ressaltar, né, Tic-Teco, que na época de Moisés era através de morte. Hoje nós temos penas mais brandas, né? Naquela época, e por um povo assim, mais heterodoxo, um povo mais bruto, tinha de ser leis mais severas, mais drásticas. Sendo assim, um beijo em vossos corações e muita luz. E aí, Xari, posteriormente você coloca também a música. Eu estou descendo. Muita luz e muita paz e um beijo em vosso coração. Sexta-feira, abracinhas de luz. Sexta-feira, nós vamos ter, a nossa amiga Miriam vai falar, posteriormente eu coloco aí na tela, na Gênese. Aliás, já lembrei, falar sobre milagres e predições, sobre milagres na Bíblia, né? Ela falará. Isso está constante na Gênese. Um abraço e tudo de bom. Paz e luz a todos. Olá, tá ok, pessoal? Obrigado, Deus. Deem ok para mim, por favor, né? A gente sempre está perguntando. Lá, ok, oi, fraterno, obrigado. Então, obrigado, Décio. E como bem disse o Décio, né? Então, a sala Luz no Caminho toda quarta e sexta-feira. E na próxima, a nossa Miriam, a nossa conhecida Miriam, vai estar aqui conosco. Eu quero convidar a fraterna para fazer a prece final hoje para nós, ok? E também dizer a todos que logo mais estaremos na sala falando Espiritismo na Rede Amiga. Hoje, 19 horas e 30 minutos, ok? Não estou com o tema na mão aqui agora. Mas, logo mais, 19 horas e 30 minutos. Então, neste momento, convido a todos, né, para a prece final. Com você, fraterna. Boa tarde a todos. Tudo bem? Está tudo em paz na sala? Tudo ok? Beleza. Décio, eu nunca fui muito de acreditar em coisas que diziam que ia acontecer, ou, sabe, de adivinhações, ou ver horóscopos e ter amuletos, e eu nunca fui disso, não. Mas tem uma coisa que eu acho que acontece. Existem pouquíssimas pessoas que conseguem ver o futuro. Isso eu estou dizendo porque aconteceu comigo. Eu estava numa reunião de amigos e, de repente, uma senhora ao meu lado me chamou
e começou a me dizer coisas sem eu perguntar nada. Só que o que ela disse para mim, naquele momento, eu achei que ela era maluca, porque não poderia acontecer isso, né? Na minha visão, no momento pelo menos que eu estava, não poderia acontecer. Bom, então eu não posso nem dizer que as coisas se sucederam porque eu acreditei nela, porque eu não acreditei. E tudo que ela disse aconteceu. Tudo. E eram coisas naquele momento impossíveis de acontecer, porque não tinha condições para mim daquelas coisas acontecerem. Então, eu acho que existem pessoas, sim, que têm condições de ver o futuro, mas são muito poucas. Eu costumo não acreditar em nada. Eu nunca procurei, nunca fui de estar buscando essas cartomantes, quiromantes, ou lá o que for, porque eu nunca fui de acreditar muito nessas coisas, não. Mas aconteceu comigo, né? Vou fazer o quê? Continuo não perguntando. Bom, minha gente. Então, eu hoje mesmo estava vendo ali no Zete de manhã o trabalho dele, que é muito parecido com o trabalho aqui do Décio. Só que o Décio, para mim, é mais light. Sabe como é que é? É porque eu sou muito primária na parte filosófica do Espiritismo. Eu comecei agora, eu era católica. Então, realmente, para mim, fica meio complicado quando já está no Zete. O Zete eu me sinto assim, eu estava falando até para meu marido hoje, eu me sinto assim, eu sou uma pessoa que está no primário assistindo a uma aula de faculdade. Como eu custo para entender o que o Zete fala? Não é que eu não entenda o que ele diz, simplesmente eu não estou dentro do contexto. Aí eu fico assim, meu pai, como eu estou atrasada. Eu estou incrivelmente atrasada. Então, eu vou acompanhando assim meu querido irmão X, porque, não sei se é porque por causa do jeito dele falar, ele se contacta mais com a gente assim, sabe? Comigo, pelo menos, né? Está mais dentro do meu contexto. Por isso, meu querido irmãozinho, eu não vou fazer um trabalho na sua sala, meu filho, porque eu sou muito ruim de sair. Se alguém fizer o que fizeram com você aqui, de fazer perguntas, eu não vou saber responder. Né? Porque o meu caso não meu caso é lidar com a cabeça das pessoas. Né? Eu tenho facilidade para fazer autoanálise, para ajudar as pessoas a fazerem autoanálise. Porque eu tenho facilidade para isso. Esse é meu ramo. Agora, isso que você faz por enquanto, pelo menos, meu irmãozinho, vai ficar difícil. Você me desculpa, mas não dá. Já Miriam não. Miriam é boa do negócio aí. Miriam é outro departamento. Então, minha gente, para terminar hoje, esse dia maravilhoso que foi, porque, afinal de contas, a paciência desse nosso irmão X é assim grande demais, né? Ele tem capacidade para ver as coisas todas. É um barato. Bom, então sinto dizer que sem esforço nada vai acontecer. Não adianta reza forte, nem macumba com 20 velas. Se você não se decidir pelo primeiro passo, se você não sair desse quarto, nem os anjos e nem ninguém poderá te ajudar. Se você não se ajuda. Quer emagrecer? Caminhe todos os dias. Pare de dizer que não tem dinheiro para a academia. A rua é livre, de graça, e está te esperando, seja noite, seja dia. Quer um novo emprego? Estude algo novo. Aprenda um pouco mais do seu ofício. Faça a diferença. E as empresas vão correr atrás de você.
Quer um novo amor? Saia para lugares diferentes. Assista um bom filme, leia um bom livro, abra a cabeça, mude os pensamentos e o amor vai te encontrar no metrô, no ônibus, na calçada e em qualquer lugar. Pois você será de se admirar. Pessoa que encanta só de olhar. Quer esquecer alguém que te magoou? Enterre as lembranças e o que faz infeliz. Valorize-se, criatura. Se você se valoriza, sabe quanto vale, sabendo quanto vale, não se troca por qualquer coisa. Se alguém te deixou, é porque não sabe o seu valor. Logo, afogue a criatura no lago dos esquecimentos. Só as pessoas com problemas emocionais é que se ressentem. Fiquem guardando uma dor, alimentando como se fosse de estimação. Busque o equilíbrio emocional e rume ao novo. Que o novo é sempre mais gostoso. Quer deixar de dever? Pare de comprar. Não faça dívida para pagar dívidas. Nunca mais. Quer esquecer uma mágoa? Limpe o seu coração. Esvazie-se. Quem tem equilíbrio não guarda mágoas. Quer viver bem? Ame-se. Felicidade é gratuita, não custa nada. É fazer tudo com alegria, nos mínimos detalhes. Pergunte-se. E se não achar resposta que satisfaça, comece tudo de novo para que 2 celulares. Para que 2 celulares? Um para cada orelha? Por que 3 computadores, se não tem uma empresa? A vida pede muito pouco. E nós precisamos de menos ainda. Acorde, enquanto é tempo, e comece a mudança antes que o tempo venha e apite o final do seu jogo. Espero que você, pelo menos, tenha vencido a partida. Seja muito feliz. É o que eu espero, porque correr atrás de situações, de gente que fala isso, que diz que vai acontecer. Pelo amor de Deus, gente. Realmente, isso é um ponto de interrogação. Que a paz esteja com todos vocês, é o que eu espero, hoje e sempre. Assim seja. Beijinhos. Assim seja, né? Graças a Deus. Nós temos só que agradecer, né? Agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, tão querida, benfazeja, sempre se faz presente quando nos reunimos. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faze silêncio e espera que volte a primavera.